Olá, pessoal. Obrigado quem está acompanhando a gente aqui em mais uma live. Sempre reforçando os recadinhos básicos no Facebook. Se estiver gostando das entrevistas, nosso trabalho, clica em seguir e ver primeiro. No YouTube, ativa o sininho do canal, faz sua inscrição, mande perguntas, sugestões, indique pautas também, entrevistados, entrevistadas. Essa ajuda é importante para a gente seguir o nosso trabalho. Lembrando que nessa quinta-feira eu vou entrevistar a gestora de informação Claudiane Weber e no sábado o ator Luciano Quirino, aí, de vários papéis de destaque em cinema, teatro e TV. E hoje eu converso sobre produção cultural e a arte como um todo, em especial a dança, e também a gente vai traçar uma reflexão sobre esse momento de protestos antirracistas. Vamos conversar com a Juliana Luiz, que é diretora do Festival Internacional de Dança de Santos, que hoje é o maior festival do litoral paulista, um dos principais do país, tem crescido ano a ano. Ela é vice-presidente da ADALPA, que é a Associação de Dança do Litoral Paulista, foi produtora da Banda Sinfônica de Cubatão, tem uma carreira muito extensa aqui, eu ficaria a hora inteira da live lendo o currículo da Juliana. Juliana, obrigado pela participação, por topar conversar com a gente aqui. Eu queria que você começasse falando do início da tua trajetória, por que trabalhar com cultura. É, Você estudou comércio exterior, chegou a trabalhar com comércio exterior, que de repente poderia ser uma carreira mais estável, digamos assim, e decidiu mergulhar de cabeça no segmento cultural e artístico. Por que que essa opção? Conta pra gente, por favor. Oi, Azenha, obrigada aí pelo convite, estar aqui falando um pouquinho sobre a minha trajetória, principalmente nessa fase aí dessa quarentena, né? Então, na verdade, com 16 anos de idade, eu já sabia que queria trabalhar com cultura. Isso despertou Era uma gravação da novela Deus nos acuda, no Porto aqui de Santos, que teve na época, e eu estava no ensino médio, e eu lembro que o pessoal falou assim: vamos assistir as gravações, vamos assistir as gravações. Todo mundo queria ver o Raul Gazola, Cláudia Raia e tal. Eu já era muito fã da Cláudia Raia, por uma questão de dança mesmo. E eu fui para assistir. Chegando lá, era um mundo totalmente assim mágico. A gente não tem noção o que se tem por trás das câmeras, né? E aquilo ali me fascinou de um jeito que eu não consegui nem ver a gravação, nem prestar atenção em artista nenhum, porque eu fiquei vendo todos os detalhes de produção, de câmera, não sei o quê. E eu falei assim, gente, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com produção de dramaturgia, né? Só que naquela época, eu tinha 16 anos, não se tinha nem faculdade de rádio e TV naquela época. Curso de rádio e TV é muito recente. Então, eu comecei a pesquisar que curso que eu tenho que fazer de faculdade para chegar nisso, né? E não existia. O único curso que você tinha mais próximo era de artes cênicas, só que eu não queria ser atriz, ou então de produção cultural, né? Que existia no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio e na da Bahia. Eram os dois lugares que se tinha no país de produção cultural. E eu lembro que eu fui falar com meu pai, toda empolgada: pai, é isso que eu quero fazer. Meu pai: não, você não vai fazer isso. O meu pai sempre foi uma pessoa que nunca me podou. Ele sempre disse assim: não é a cor da sua pele que vai te dizer até onde você pode ir ou o que você pode fazer. Só que naquele dia ele me podou. Ele falou assim: não, você não vai fazer essa faculdade, porque isso não é para preto. Quando ele falou isso, eu falei assim: mas pai, como assim, né? Justamente ele que sempre disse que não era a raça que determinava o caminho de uma pessoa, ele veio me falar isso. Aí ele disse: não, eu falei assim, mas eu não quero estar na frente das câmeras, eu não vou aparecer. Ele falou assim: não, mesmo assim não é para você. Cultura não é para negro. Você vai estudar, porque eu não trabalhava na época, eu dependia do dinheiro do meu pai, e ele falou assim: você vai fazer uma faculdade decente, uma faculdade normal, e depois, se você realmente quiser persistir nessa história, aí com o seu dinheiro você paga essa faculdade da área artística. E foi assim que eu comecei a trabalhar com administração.
comecei a fazer faculdade de comércio exterior, me formei, trabalhei 10 anos com isso, quase, até que eu peguei e falei assim, não, agora eu vou seguir o meu sonho, porque ele não tinha saído da mente. E depois de 10 anos já tinha faculdade de rádio e TV, aí foi aí que eu fiz a minha segunda faculdade, fiz rádio e TV, e assim, hoje eu não me arrependo de ter seguido o que o meu pai falou, porque foi graças a ela que eu tive uma estrutura, tanto financeira para seguir o meu sonho, quanto que depois também colaborou muito, né? Hoje eu trabalho com produção executiva, que mexe com número financeiro e tudo, e que se eu não tivesse tido uma bagagem na primeira faculdade, eu não teria esse olhar mais centrado, assim como eu tenho. Então, foi assim meio que surgiu. Eu tive com 16 anos que isso surgiu de vocação, de ideia mesmo, e eu corri atrás só depois de alguns anos. E em 2006 eu me formei em rádio e TV, comecei a trabalhar na televisão, mas não em dramaturgia, em programas de entretenimento. E até que em 2009 eu saí do SBT, que foi a última emissora que eu trabalhei. E daí eu não tinha perspectiva, né, de conseguir um outro trabalho, porque televisão é muito assim, quando o programa acaba, a equipe inteira é dispensada. Então, você tem que se recolocar quando um novo programa surge. É muito difícil você se manter, né, na televisão. E eu resolvi começar a trabalhar com produção cultural. Falei assim, eu trabalho bem com isso, sou muito organizada, eu vi o pessoal muito desorganizado nesse sentido, na questão financeira, principalmente, e eu acabei juntando essas minhas duas esferas e comecei a trabalhar com isso. Comecei a trabalhar por conta, montei a minha empresa, né, a JLS Produções, comecei a trabalhar assim, pegar um trabalho aqui, trabalho ali, e falei, não vou sair da área cultural, eu vou mostrar que é possível trabalhar com cultura assim dentro do nosso país. Né? E só hoje, agora, com essa pandemia, é que depois de estar aí, desde 2009, eu estou nessa questão autônoma, né, digamos assim, e essa é a primeira vez que eu me questiono se eu fiz uma boa escolha, né, porque desde 2009, todas as minhas contas sempre foram pagas com a cultura, nunca me faltou. Você acha que o seu trabalho em produção de televisão ajudou a dar ajudou no preparo para lidar com a questão cultural, no contato com os artistas e tal, ou não? Não, isso sim, bastante. Na verdade, assim, eu sou formada em balé clássico, né? Então, eu já tinha uma vivência artística. Né? Eu comecei a dançar com 9 anos de idade, fiz 9 anos de balé clássico pelo conservatório. Então, eu me apresentava muito em festivais de dança e tal. Eu já tinha mais essa veia artística por conta disso. Mas é lógico que na questão profissional, trabalhar em grandes emissoras, como a Band, como o SBT, realmente te dá um alicerce maior, né? Você começa a ter um olhar diferenciado na questão artística, né? Porque não é somente aquilo que as pessoas estão vendo na frente das câmeras, tem todo um preparo, tem toda uma organização, tem todo um processo a ser executado. Isso realmente facilitou muito para mim quando eu saí e fiquei, entre aspas, como autônoma, né? Mas ajudou sim, ajudou bastante. E Ju, chamar de Ju, ela é minha amiga, tá, gente? Mas hoje você dirige com o André Santos, né, que é seu sócio aí no CIDFest, é o maior festival de cinema de cinema, de dança. cinema de dança do litoral. E é um festival que atrai profissionais e público, plateia do país inteiro, de fora e tal. E você já deve ter encarado alguém e falar, mas produção cultural, o que você faz para trabalhar, para ganhar dinheiro? Né? As pessoas às vezes não sabem que trabalhar com arte é um ofício que demanda pesquisa, estudo constante, conhecimento,
dedicação, às vezes até além das tradicionais 8 horas de trabalho, né? Como é que foi a construção desse festival? O que vocês precisaram abdicar para se dedicar? Porque é um festival que tem uma estrutura tremenda, lotado todo dia. Aí tem uma questão também que na dança, você, além de ter que lidar com os artistas, vocês precisam lidar com os pais e com as mães das crianças que estão se apresentando. Como é que dá um panorama para a gente de como que é Então, na verdade, assim, o André, trabalhar com cultura, eu digo que é uma resistência. É uma resistência não somente do produtor que tem essa opção, ou do artista que tem essa opção, quanto social também. Eu mesma venho dizer que aqui em casa, a minha família, é porque eu fui muito persistente e sempre fui muito organizada financeiramente. Eu nunca dei um passo maior do que eu poderia estar suportando financeiramente para mim. Então, eu nunca tive uma cobrança da minha família, meu pai já é falecido, mas eu moro ainda com a minha mãe e com os meus irmãos, e eu nunca tive uma cobrança por parte deles financeira, porque eu sempre fui muito organizada e sempre dei a minha contribuição. Mas, por um tempo, até minha mãe pensava assim, tipo, que horas que ela vai trabalhar, né? Porque é muito difícil as pessoas entenderem que você trabalha com cultura, que você não tem um lugar para bater cartão, né? E que você tem um projeto que termina e, de repente, você tem que começar um outro projeto, e isso é uma bola de neve, que você não tem horário, né? Isso que você falou, não tem 8 horas. A gente trabalha 12, 16 horas. Já teve projetos que eu fiquei sem dormir, virando de um para o outro. Você está pré-produzindo e, de repente, você está na produção depois, né? Então, a própria família, realmente, no começo, o pessoal falou assim, mas ela trabalha com o quê? Com cultura? Mas como assim com cultura? Como se a gente não pudesse. Então, para mim, poder dizer que meu ganha-pão é da cultura é muito satisfatório. É muito satisfatório e é o que eu digo, assim, eu dei aula para o curso de organização de eventos do Senac por 2 anos. E eu sempre dizia para os meus alunos, se você quer isso, abrace isso, enfrente isso e valorize muito isso, porque você dificilmente vai ter essa valorização da tua família, dos teus amigos, para entender o trabalho que você faz. Hoje eu tenho essa valorização da minha família, muito até por conta até do Fit Fest, que cresceu demais, se tornou internacionalmente, né, conhecido. Então, hoje as pessoas conseguem me enxergar pautada nesse evento que deu muito certo. Mas a gente tem muitos produtores que não têm essa mesma sorte de ter um evento que deslancha, né? A gente tem muitas ideias boas, muitos eventos acontecendo que realmente às vezes não saem dali daquele nicho, né? Então, assim, é muita dedicação, é muito trabalho, né? Quando o André me procurou para a gente fazer esse festival, eu já tinha alguns festivais em andamento menores, né? Mostra menor, mostra de Cubatão e tal. E quando ele falou, não, vamos fazer uma coisa maior, a nível internacional e tal, eu fiquei meio temerosa, assim, de começo, porque eu sabia que, por eu ser muito sistemática e muito organizada, eu ia querer fazer alguma coisa muito bem feita e que a gente demandaria investimento, demandaria principalmente tempo nosso. Então, e foi isso que aconteceu. No primeiro ano, inclusive, eu sempre digo que trabalhar com dança é satisfatório, porque a dança é a única arte do país que se autossustenta, né? Quando você vê um festival de dança, por que existem tantos no país? Porque é uma área artística que se autovaloriza, se autodá importância. É diferente de um festival de cinema, de teatro, de música, que às vezes aqueles artistas não veem, não é que não veem importância, mas não querem investir naquilo que é para eles mesmos. Eles sempre acham que precisam receber aquilo gratuitamente. E o pessoal de dança não. O pessoal de dança, eles não acham que tudo tem que vir nas mãos de forma gratuita. Ele realmente investe, ele realmente contribui para que
essa máquina de festivais, de eventos culturais ligados a ele, continua em movimentação, né? Então, assim, eu lembro que no primeiro ano, em 2014, a gente tinha feito um investimento e não tinha quase inscrição, né? Não tinha, assim, faltava pouco tempo para terminar as inscrições, a gente estava com uma conta alta, e daí eu lembro que um olhou para a cara do outro e falou assim, aí, que a gente vai fazer agora? Vamos vender o carro para pagar as contas, porque não tem muito o que fazer, né? Só que daí da noite para o dia surgiu as inscrições, tudo aconteceu, e é assim até hoje, né? Mas realmente, assim, os investimentos precisam ser feitos. Eu digo que você precisa ter um bom investimento até de equipe, né? Às vezes as pessoas acham que tudo cai do céu, que tudo acontece, que tudo é muito fácil, e por eu ser uma pessoa que sou produtora mesmo, não uma pessoa que do nada surgiu e resolvi montar um evento, então eu vejo toda a base dele e a importância que você tem de agregar profissionais a isso, né? Eu digo que o festival cresceu muito porque nós permitimos que ele crescesse junto conosco, né? Porque a gente investiu nisso, viu que isso era realmente necessário, né? Não se pode pensar apenas no financeiro. A gente tem que pensar na estrutura que a gente quer oferecer para aquele bailarino, para aquela academia, para aquela escola, né? O FIDFest está no calendário oficial de Santos, né? E todo ano atrai, aí tem jurados, os profissionais que ministram workshops super reconhecidos Brasil afora e tal. E esse ano seria a 7ª edição, né? Seria a 7ª edição. Como é que tá? Como é que a pandemia impactou? Porque é um festival que você vê o Teatro Municipal lotado lá, 500 e poucas pessoas, precisa, o artista também gosta de ter esse retorno, como em toda a área, na música, de ter o contato com o público e tal. Como é que vocês estão avaliando aí? Como é que está a questão da 7ª edição? Então, na verdade, assim, a gente até há um mês, porque assim, com essa questão da pandemia, tudo muda muito rapidamente, né? Toda a programação que de repente você fez, tudo vai melhorar em setembro, outubro, a gente consegue fazer uma nova edição e tal. Só que tudo isso vai dependendo da evolução, né? De todo o cenário que está tendo aí da saúde. Nós tínhamos um pensamento, as academias tinham um pensamento de retorno agora em julho. E todo mundo agora já sabe que isso não vai conseguir acontecer, provavelmente só em agosto. Então, o nosso público direto são as academias, as escolas de dança. Então, se elas não voltam, eu não tenho como pensar em ter um festival, né? Pelo menos não por enquanto. Enquanto não retorna essas academias, essas escolas, que é o nosso público, a gente não consegue andar com o nosso processo, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. Quando acontecer, a gente não sabe. As academias, por exemplo, eu estou encabeçando um grupo aqui na Baixada Santista, que são os empreendedores de dança da Baixada, das 9 cidades da Baixada. E justamente para conversar sobre o que está acontecendo, um ajuda o outro, um dá uma dica para o outro, e justamente isso que é o medo deles, né? Nem eles sabem direito, quando eles retornarem, como vai ser. Se uma sala que eram 30 pessoas, 40 pessoas, vão ter que diminuir para 20, para 15, eles vão ter que dividir uma turma em duas, uma turma que está 8 anos junto, que está se formando, vai ter que se subdividir. Como que você vai fazer ensaio geral com esses alunos, se você não pode ter num espaço do tamanho da sala deles, tantas pessoas juntas? Então, tudo isso acaba afetando diretamente o festival. Eu e o André, a gente pensou em fazer um festival virtual, né, como está sendo a pegada da maioria, de fazer ou seja com solo, ou seja com coreografias antigas, enfim. Mas a gente resolveu que não, por enquanto não. A gente ainda vai pensar um pouco, a gente não tem ainda uma perspectiva se tem condições de fazer esse ano ainda, infelizmente, a 7ª edição. A gente vê festivais que é o maior do mundo, que é o de Joinville, por exemplo, que ontem ele colocou a nota de que o festival vai ficar para janeiro,
né? Então, e tem toda uma estrutura, tem todo um patrocínio, e realmente eles já anunciaram ontem que vão deixar para janeiro. Então, talvez seja a tendência de nenhum outro festival conseguir fazer de forma presencial. Até mesmo porque eu estava conversando até com o pessoal da Secretaria de Cultura de Santos, nem eles mesmos sabem como que vai ficar a determinação do uso do espaço do teatro. Camarins, quantas pessoas vão poder acomodar? A gente tem em torno de 400 bailarinos por dia. A gente não tem condições de dizer, olha, em vez de 400 bailarinos, agora a gente vai ter só 100, 200. Né? É meio que cortar pela metade o público do nosso festival. Uhum. Né? E nenhum festival consegue se bancar assim, do nível que é o nosso festival, com jurados internacionais, com as premiações que a gente dá, se a gente resolver recorrer a um festival, por exemplo, só de solos e duos, para ter um menor número de pessoas nos camarins, no palco. Então, assim, é algo muito difícil ainda de se prever. Uhum. Juliana, você estava falando que a dança se autossustenta e tal. No Brasil, a gente vê políticas culturais também, de base, de formação, no ensino público e tal. Ou fica uma coisa mais restrita às academias particulares? Como é que é a dança no país? Então, na verdade, como eu te falei, eu sou formada em balé clássico, entrei no balé em 85, né? Era Conservatório de Cubatão. Isso, que é um dos únicos do estado que tem a formação pelo MEC e tal. E naquela época, em 85, os anos 80, começou a surgir muito projetos sociais com a dança. Era música e dança que era muito visto. Então, a dança se tornou mais popular. Né? Antigamente, fazer balé clássico era algo só para elite, era só para quem tinha dinheiro. Não era algo como hoje você vê em projetos, em escolas, em periferia. Não era, né? No Morro, que você vê muito em São Paulo, no Rio de Janeiro, o acesso ao balé clássico era uma coisa elitizada. Eu lembro que, na época que eu fazia o balé clássico, eu ficava brava porque as pessoas não acreditavam que eu fazia balé clássico. Primeiro, porque era negra, não era normal um negro fazer balé clássico. Né? Tinha uma questão também social aí, porque realmente não era algo normal de se ver uma pessoa de classe média fazendo balé clássico. Isso era realmente para quem tinha dinheiro. Né? Então, mas assim, eu acho que essa abertura de projetos sociais, da ajuda governamental em abrir espaços culturais nas periferias, ajudou muito a popularizar a arte, principalmente no tocante de música e de dança. Né? Acho que se não tivesse sido isso, a dança teria ficado mesmo num setor mais restrito. Né? Então, a gente tem, sim, muitos trabalhos sociais e muitos trabalhos de escolas e com a ajuda do governo que vem, sim, ajudar a movimentar os festivais de dança. Uhum. Esse trabalho de difusão da cultura e tal foi realizado até o dia 1º de janeiro de 2019, quando o Ministério da Cultura foi extinto. Desde então a gente vê todo um trabalho de demolição do aspecto cultural e tal. Como é que você tem avaliado a cultura no Estado, do governo, no governo federal, a troca de secretários constante? Como é que isso tem impactado também o setor da dança? Porque o audiovisual foi destruído, os projetos estão todos parados, na literatura, enfim. Como é que você, para a dança especificamente, tem sido o impacto dessa falta de gestão, na verdade, do governo federal? Então, na verdade, assim, como todos os setores, a dança também foi abalada, justamente até porque quando você tem um projeto cultural, se você tem uma escola particular, independente se é social, se é uma escola particular, você oferece uma formação para aquele aluno na dança, seja de clássico, jazz, contemporâneo, sapateado, enfim, qualquer linguagem.
porque aquele artista, aquele aluno, ele está deslumbrando um futuro dentro daquela arte. Aqui no país já era muito difícil você dizer assim, eu vou viver da dança. Viver da dança como? Ou você vira professor, monta a sua academia e vira professor, porque você não tem companhias como lá fora, né? A gente falta muito incentivo de companhias de dança no país. Do ano retrasado para este ano, a gente teve uma queda assim muito brusca de companhias que fecharam as portas por conta de falta de patrocínio, né? Então, assim, a gente tem acho que só duas, o Grupo Corpo e da Débora Coker hoje, que está conseguindo aí ainda se manter, né? Mas é muito difícil. A São Paulo Companhia de Dança, porque já vem do governo mesmo, mas são só essas três. Você não tem mais da onde. Aí você vê as pessoas se formando e não tem, tipo, para onde eu vou? O que acontece muito hoje no país é a questão do teatro musical. Essa é uma opção para o bailarino, né? O teatro musical, né? Porque realmente, fora a Broadway, o Brasil é o que mais produz em questão de teatro musical atualmente. Então, é uma possibilidade de trabalho, mas é só, né? Então, falta, assim, investimento e, assim, o governo não incentiva empresas a estarem patrocinando essas companhias. Então, hoje em dia, a gente está com uma escassez de companhias que possam vir a agregar novos bailarinos. Uhum. Eu queria aproveitar o gancho que você colocou aí da questão das pessoas não acreditarem que você fazia balé clássico por ser negra. E ontem teve uma entrevista do Silvio Almeida no Roda Viva da Cultura sobre Racismo Estrutural. A gente conversou antes e tal para abordar esse assunto. Como é que você vê essa questão dos protestos que estão acontecendo ao redor do mundo, protestos antirracistas? E qual a análise que você faz da contribuição que eles realmente possam dar para uma transformação da sociedade, de uma reavaliação de comportamento, de atitude e de transformar, não ficar só na teoria, mas a gente vê algo prático de que as pessoas possam passar a respeitar umas às outras, sem levar em consideração a cor da pele, etc, etc. Realmente, assim, essa questão dessas manifestações antirracistas, dessa vez eu vejo como importante. Eu digo dessa vez porque, assim, essa luta dessa questão do racismo não é de hoje, não é da minha geração, é da geração do meu bisavô, enfim, e que vai ficar enraizada por um bom tempo. Eu vejo uma diferença dessa vez, eu vejo as pessoas querendo entender o porquê a gente ainda fala de racismo, o porquê que a gente ainda toca nesse assunto, o porquê que não é um assunto que já não deveria mais estar sendo discutido e falado. Então, a diferença é que hoje as pessoas querem ouvir um pouco mais sobre essa questão do racismo estrutural, do que é originário isso, do que não é, o que acontece. Então, da Djamila está explicando de forma séria e de forma pontuada todas essas questões nas redes sociais de alguns artistas. Isso eu acho que é muito válido. Só que eu acho que, junto com isso, tem que vir um engajamento de nós negros mesmo, de aproveitar tudo isso e aproveitar cobranças, porque eu acho que nós apenas ficar lamentando, ficar expondo situações que nós passamos de racismo, isso é algo que é comum. A gente já está passando por isso há muito tempo, né? O que a gente precisa agora aproveitar é cobrar realmente, né? Se você está afim de ouvir, é a oportunidade de eu cobrar e dizer, né? Se eu tenho um amigo que ele é empresário, eu preciso aproveitar essa oportunidade, conversar com ele. Você, e aí, o que você tem na sua empresa? Quantos negros que você tem na sua empresa? Aproveitar essa fala de discussão.
né? Quando você vê um artista, vê um apresentador de TV falando, você tem que chegar e perguntar, ok, que bom que você está dando um espaço de fala, mas quantos negros existem no seu programa de televisão, no seu quadro, ou enfim, no seu filme, ou enfim, na sua novela? Para quantos atores você escreveu negros, pensando no papel especificamente para uma família negra? Então, essa é a oportunidade de fazer com que tenha uma reflexão daquele que está aberto a ouvir. Porque eu até cheguei a ler, eu não lembro qual foi o artista, que disse assim, não é que eu não queira colaborar, eu não sei como colaborar, né? Então, porque às vezes para eles é muito simples, é como se tivesse muito óbvio que por só não ser racista já é suficiente, né? E não é. O não ser racista é uma ponte, é uma base, mas o suficiente seria você fazer a sua parte. Se você não tem empresa, se você não tem um núcleo, você tem a obrigação de falar com sua família, com seu filho, com seu sobrinho, com seu colega, né? De modificar certas linguagens que são colocadas, né? E se você tem acesso a empresários, ao pessoal de mídia, você tem que cobrar, ok. E quantos negros tem na sua equipe? Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu comecei a fazer televisão graças a algo assim que na época foi o pessoal ficou muito contra. Eu entrei na TV com a TV da gente, da TV do Netinho de Paula, que era uma TV que era feita por negros e foi muito criticado na época. Mas foi o único lugar que eu consegui estágio, justamente por ser negra. Entendeu? Então, assim, talvez se não tivesse tido aquela oportunidade, eu não teria tido a oportunidade de ter uma experiência e ter ido depois para a Band, ter ido depois para a SBT, né? Então, mas você precisa ter portas abertas para isso. Na época, as pessoas usaram os problemas que ele tinha lá de questão de spunk de mulher, essas coisas todas, e desviaram uma coisa importante que ele estava fazendo, que era mostrar para a sociedade, olha, existem negros se formando e não damos oportunidades para ele. Era isso que ele queria dizer. Aí, né, confundiram tudo, misturaram as estações e o projeto dele acabou. E eu lembro que no SBT, quando eu trabalhei com ele também. E ele, é isso que eu estou te falando, o que você pode fazer de diferente? Porque quando ele foi convidado por Silvio Santos para trabalhar no SBT, uma das condições dele foi: só que na minha equipe a maioria tem que ser negro. Foi uma imposição dele para ele trabalhar lá. E foi isso que aconteceu. O SBT não tinha para assumir uma equipe de maioria negra, teve que contratar outros profissionais, né? E a gente se sentia assim, a equipe diferente da empresa, né? Porque você vê muitos negros em cargos de copeira, assistente disso, tudo, mas você não vê na linha de frente, né? Eu era assistente da produção executiva do programa, entendeu? Então, você não vê pessoas nas reuniões de pautas, das grandes reuniões na emissora, que são negros, né? Mas isso foi algo que ele conseguiu implantar. Depois disso, eu nunca mais ouvi falar que nenhum outro fez isso, entendeu? E talvez hoje seja essa oportunidade de que alguns olhem e pensem assim, não, peraí, se eu tenho uma equipe com 18 pessoas, eu não tenho um negro na minha equipe, será que realmente não existe ninguém formado, ninguém que possa realmente estar preparado para essa função? Né? Então, eu acho que tem muito disso mesmo. Em relação às políticas públicas afirmativas e tal, as cotas, a gente está vendo um desmonte total aí por parte do governo federal, agora revogando a questão do acesso às pós-graduações e tal. Como é que você avalia esse cenário? Esse é um retrocesso, né, que não poderia acontecer,
de maneira alguma, mas existem também algumas políticas públicas que também engrossam essa questão do preconceito. Eu vou citar uma, por exemplo, de alguns anos atrás, deve ter sido em 2010, 2011, se eu não me engano, que teve um edital para produtores negros, que a Funarte lançou na época. E isso aconteceu porque sempre existe política pública voltada para a cultura negra, cultura indígena, cultura LGBT, sempre tem essas questões, né, muito disseminadas. E o que aconteceu? Naquela época, teve esse edital de culturas negras, que houve um boom de proponentes brancos que venceram o edital. E houve toda uma confusão, houve toda umas críticas em relação a isso, que o dinheiro de culturas negras estavam ficando no bolso dos brancos, teve toda uma confusão nesse sentido. Isso, o Ministério da Cultura, ao invés de pensar numa melhoria para esse edital, ela acabou criando o edital de cultura para produtores negros. Isso, para mim, foi um super erro, né? E eu digo por quê? Porque não é a cor da minha pele que vai dizer até onde eu posso ir. Eu sou negra, sou produtora e não produzo para conteúdo negro. Então, aquele edital era falso. Porque se eu, por exemplo, colocasse lá uma proposta de um festival de música clássica ou de um festival de dança, não seria escolhido. Porque não era a avaliação da produtora Juliana Luiz, que é produtora negra. Estava ali sendo considerado que eu não estava disponibilizando um conteúdo para a raça negra. Então, eu acho que algumas políticas precisam ser pensadas e cuidadosamente revistas, porque senão você gera uma questão de tipo, até onde o negro pode ir? Se eu sou negra, eu só produzo para negro? Não. Prova disso sou eu e o André, 2 negros à frente de um festival internacional de dança. Senão eu estaria dizendo o quê? Que eu só posso produzir dança africana, por exemplo. Entendeu? Então, assim, eu acho que algumas políticas precisam ter o cuidado de serem colocadas para que você não acabe distanciando ainda mais. Né? Você não pode simplesmente criar um edital, criar uma política pública e dizer, olha, o negro só pode ir até aqui. Ele não tem condições de fazer mais nada da vida. Então, assim, tem alguns editais, tem algumas políticas públicas que são feitos de forma errônea. Uhum. E na dança especificamente, Juliana, como é que é o cenário, se dão as relações? Você e o André fazem os principais festivais do país, mas a gente vê ainda muito poucas mulheres negras e homens negros à frente de alguns festivais internacionais e tal. Como é que foi conseguir alcançar isso e estabelecer e as relações com artistas, público, donos de academia, com a sociedade em geral? Então, na verdade, eu acho que eu e o André somos os únicos do país, né, em estar à frente de um festival a nível internacional que somos negros. Se eu não me engano, se não somos os únicos, devemos ser poucos. Na verdade, isso assim é uma dificuldade também, porque eu digo assim que a arte da dança ela é muito democrática. Eu sou formada, como eu falei, em balé clássico. Em 85 não se tinha internet, não se tinha nada, e as referências que se tinham eram através de livros e vídeos. Eu nunca vi nenhum negro no livro nem vídeo que a gente assistia. Mas isso não determinou, a Juliana não pode fazer balé porque ela não tem uma referência. Por quê? Porque eu tive professores que nunca me viram diferente, que nunca me trataram diferente de nenhum outro aluno, né? Só que quando você sai da esfera da sala de aula, isso é diferente, né? As pessoas te veem diferente. As pessoas às vezes não aceitam, não estou
tocante de que você está fazendo. É muito triste, porque nós encontramos uma conhecida dos meus pais e ela falou assim, ela faz balé, eu estava toda com a roupinha de balé, que a maior felicidade de uma criança é usar a roupa de balé na rua, né? A meia lá, com shortinhos e tal, e ela faz balé, e a minha mãe falou assim, tá fazendo ali no conservatório. E ela disse, não sabia que tinha balé afro. Aí eu fiquei muito chateada, eu falei assim, não, mas eu não faço balé afro, eu faço balé clássico. E ela ficou assim, sabe, como se aquilo não fosse possível para a minha raça, né? Realmente eu não tinha referências, não se tinha internet naquela época. A gente não conseguia ver como a gente vê hoje, referências de outros bailarinos e tal. Na verdade, depois de um tempo, eu fiquei sabendo que eu cheguei a ser referências para algumas crianças em Cubatão. Você sabia que minha filha fez balé porque viu você dançando no bloco cultural e viu, nossa, uma negra pode dançar. Então, assim, essa questão de referência é algo muito importante para se ter. Mas eu digo que a dança em si é muito abrangente, muito democrática e antirracista, né? Mas é lógico que a gente vê que ainda tem companhias que... Eu tenho um amigo mesmo que passou por um problema de racismo numa companhia famosa, que eu não posso falar um nome aqui, né, que eu não tenho autorização dele para isso, mas ele tinha toda uma estrutura física e conhecimento técnico para o papel, e ele não ganhou porque ele era negro. E a diretora da companhia falou, para esse papel que é clássico, eu não posso pôr um negro, por mais que você seja o melhor da minha companhia. Então, tem essas coisas, né, que a gente sabe que existem no meio, né? Possibilidades que às vezes são afastadas de artistas, de bailarinos negros, mas a gente sabe que isso também está mudando bastante. Agora, num tocante de festival, por exemplo, quando você vai buscar um patrocínio, às vezes há uma estranheza, né, de ver, quem é essa pessoa que falava comigo por telefone e de repente chegou e é negra, né, para pedir um patrocínio para algo que eu nem imaginaria que era um negro que poderia estar produzindo. Então, a gente, às vezes, se depara com uns horários assim. A gente também, lógico, tem alguns tipos de preconceito dentro do próprio festival mesmo, né? A gente já passou por situações de ter uma proprietária de uma academia, por exemplo, também não vou citar o nome, ela é daqui de Santos, que a gente sabe que ela é racista. Ela não falava comigo e nem com o André. Né? Nós tínhamos uma outra sócia que era branca no começo e ela só falava com ela. Ela não falava comigo nem com o André. E a gente sempre levou isso assim, bom, o racismo é dela, é por parte dela, não é por minha parte. No entanto, que quando essa sócia saiu, ficamos só eu e o André, a gente ainda brincou, ela nunca mais vai aparecer no festival, né? Mas não, ela continua no festival, só que ela deu um jeito e agora quem fala com a gente é a assistente dela, não é ela. Então, assim, tem situações que a gente percebe claramente de preconceito, de racismo, mas, assim, são muito pontuais, que nem vale a pena a gente, sabe, desistir ou se melindrar diante de tanta coisa que a gente vê e diante de tanta coisa que a gente consegue fazer através da arte. Caramba. Juliana, voltando um pouquinho à questão da produção em si, você trabalhou como produtora de uma banda sinfônica e você organiza um festival. Acho que tem gente que está acompanhando, a gente quer saber também um pouquinho mais do ofício em si. Qual que é a diferença produzir artista e produzir um evento, né? Que às vezes quem vê a nossa profissão lidando ali com a arte acha, mas é bem diferente, né? O tipo de trabalho desenvolvido assim. Muito diferente. Na verdade, assim, agora com essa questão da pandemia, se você não é um produtor meio que versátil, digamos assim, aquele que tem um leque mais aberto nas linguagens artísticas, talvez o seu retorno seja mais difícil. Se eu, por exemplo, fosse uma produtora exclusiva da dança, eu estaria muito preocupada, muito, justamente por isso que eu falei dessa questão que as escolas de dança, o meu público
são as escolas de dança que ainda estão paradas, né? É diferente de se eu estou produzindo, por exemplo, um espetáculo de dança para uma companhia. É algo muito pontual, né? Do que um festival de dança onde o meu público é justamente esse que precisa estar em funcionamento, né? Por eu ter essa abrangência também na parte de música, eu já estou aí com algumas coisas em andamento. Agora eu trabalho com a Banda Marcial de Cubatão, né, com a Zabank, com o maestro Alexandre e com o Miltinho. Isso. Então, a gente já tem algumas coisas em andamento e eu faço toda a parte de produção executiva e de direção financeira dos projetos deles. Por isso que eu estou, assim, entre aspas, assim, ainda esperançosa com o meu futuro na área cultural. Agora, se você realmente é pautada numa única linguagem, aí realmente você tem um grande problema, que pode ser uma linguagem que esteja estacionada, que esteja totalmente parada, e aí você não consegue ver uma luz no fim do túnel. Mas eu digo assim, que para mim, trabalhar com a música junto foi muito fácil agregar as duas coisas, mas eu também vou te dizer que existe o preconceito também, principalmente numa questão de um trabalho com a música clássica, erudita e tal, nem tanto por ser negro, por ser mulher. A gente ainda tem essa questão de, às vezes, ter eu não aceito que o produtor... por exemplo, a gente vê poucas maestrinas à frente de uma banda sinfônica, de uma orquestra e tal. Então, ainda é muito patriarcal e um olhar muito... Quem comanda tem que ser um homem. Então, um produtor, ele dá um direcionamento artístico. Então, eu tive alguns problemas no começo, assim, dos músicos não aceitarem o meu direcionamento, e eu vejo que era muito mais no tocante por ser mulher do que por ser negra. Teve algumas situações de racismo? Teve, mas eu via que era muito mais numa questão de ser mulher. Então, até isso, nós mulheres temos que, às vezes, estar lidando, né? De você não ser aceita como condições ou como uma pessoa apta a estar à frente de um processo, de um projeto e tal. E com os exemplos que tem vindo do governo federal, todas as questões que estavam sendo debatidas e tendo algum tipo de evolução ficaram estagnadas, né? Um cenário bem, bem, bem triste, assim. Eu não sabia da banda marcial, fiquei bem feliz que o maestro Alexandre e o meu tio são bem... eu queria saber de você se você acha que a relação entre artista e público e a arte vai se transformar de vez após essa pandemia. Se você acha que vai ter algum momento que vai voltar ou a relação do consumo da arte vai ser transformada mesmo, assim, as pessoas se acostumando a ficar mais em casa, o artista se acostumando a produzir mais dentro de um espaço diferente? Eu acho que a gente vai começar a aprender a agregar as duas coisas, né? A gente começa a perceber o quanto essas lives têm dado certo para os artistas, alguns já começam a ter um retorno financeiro. Agora, o que me preocupa muito é que você começa a escassez de oportunidades de trabalho para todos que estão envolvidos, né? Por exemplo, hoje eu vejo o próprio artista produzindo, o próprio artista fazendo as coisas, e que para ele, de repente, dentro desse mundo virtual, é mais possível e mais enxuto. Então, você já vê algumas pessoas sendo eliminadas nesse processo, né? Então, você vê também as possibilidades caindo, né, de trabalho, na parte de produção, na parte de hold, na parte técnica, né? Mas é lógico que essa questão do presencial, de um show, da gritaria, das pessoas juntas, isso é algo que não tem como terminar, né? É algo que realmente continua, mas é lógico que muito associado. Eu acho que tem uma diminuição de shows presencial, pelo menos por um bom tempo, e que daí alguns artistas já estão começando a se adaptar
e se readequar nessa questão virtual. Só que com um número muito menor de pessoas envolvidas, que é o que vai mexer muito com o nosso cenário de trabalho na área de produção. Né? A gente tem aí um trabalho muito extenso, porque a área de produção ela não é uma área que é fiscalizada, digamos assim. Não é somente quem tem uma formação que trabalha na área. Né? É filho de fulano, então você vai ver muito o filho do próprio artista produzindo, ou fazendo isso, ou fazendo aquilo, começa-se a ir para trás. Algo que era visto muito lá atrás, né? Que você via muito nesse formato, e que aos poucos a gente foi conseguindo, não, você precisa de uma pessoa formada, você precisa de uma pessoa com conhecimento para estar à frente disso e tal, que foi construindo ao longo dos anos, que não faz muito tempo, né, esse cenário que a gente conseguiu manter forte, e de repente a gente está vendo retroceder com essa questão virtual, né, das pessoas fazerem uma coisa caseira, né, fazer coisa caseira e que está dando o mesmo retorno financeiro. Então, eu vejo que, infelizmente, assim, para os produtores, para alguns técnicos, essa questão da pandemia assim vai ser muito difícil o retorno de trabalho. Se você não tem um leque maior, eu, por exemplo, eu produzo, mas eu também trabalho com a parte financeira que a maioria do povo não gosta de fazer. Uhum. Então, assim, você precisa ter um leque muito aberto para que você se mantenha na ativa nesse mundo cultural. Você não pode ser somente aquilo. Né? Você tem que estar realmente aberto a ter outras frentes e outras possibilidades. Então, eu vejo que alguns trabalhos, para mim, começam a surgir agora de coisas que as pessoas não fazem bem, não gostam de fazer e procuram quem faz. Né? Então, mas ainda tem muitas coisas aí que, infelizmente, a gente vai ver muita gente desempregada e muita gente sem possibilidades a curto prazo de retorno de trabalho. Até nisso, eu acho que eu fico pautando a questão do governo federal, porque eu acho que poderia ter sido criada uma política pública de ajuda à cultura, só que uma pasta que estava abandonada e vai trocando secretário, fica complicado, né? Podia ter uma política de fomento aos produtores, e enfim. Na verdade, assim, a gente precisa urgente de algo concreto, né? A gente tem aí a lei a ser sancionada pelo presidente, né? Levou o quê? Uma semana para ser entre Câmara e Senado, e está aí há 20 dias, 15 a Lei Aldir Blanc, dias. né? Lei Aldir Isso, Blanc. Exatamente. Está aí há 15, 20 dias parado para a sanção do presidente. A gente não sabe se ele estava esperando nomear o Mário Frias para a cultura. Não se sabe o porquê que não, porque, afinal de contas, essa verba não vai vir nem deslocada. Ela já é uma verba própria da cultura. Uhum. Né? E foi justamente por isso que foi aprovado tão rápido no Senado e na Câmara, né? Porque não seria um desvio financeiro, é algo que já é nosso, é da cultura. Então, assim, quando você vê alguém embaçando algo que já está dentro da nossa pasta, a preocupação é maior, porque você vê que é um descaso. É meio que tipo, eu acho que vocês não existem, e eu não preciso perder meu tempo falando com vocês ou tratando com vocês, né? Então, assim, aí é mais preocupante ainda, né? Porque você vê todo o engajamento de toda uma classe política, artística, da sociedade, porque hoje em dia, quem que manteve as pessoas em casa nessa pandemia com equilíbrio emocional? Foram as séries, foram os filmes, foram as músicas, uhum. Foi a dança, foi tudo que é produzido pela arte. Uhum. Né? E não somos valorizados ainda. Né? O governo federal ainda olha a gente com descaso. Né? E um dos pontos principais é isso, uma lei que está 15, 20 dias parado com ele. Uhum. Né? Então, é algo assim que é muito absurdo. Descaso e despreparo e incompetência, tudo junto e misturado ali, né? Porque mesmo na área da saúde, que a gente tem uma pandemia matando milhares de pessoas,
eles não conseguem ter um ministro, enfim. Eu acho que a questão é a gente... A gente perder o ministério foi algo assim que é voltar para trás totalmente, né? Foi algo assim que a gente, caramba, o quanto a gente está sendo novamente colocado à margem, né? Vir do governo federal, porque assim, há poucos anos, algumas municípios ainda tinham as suas secretarias de cultura agregada a alguma outra secretaria, era junto com uma outra e tal. Só que você vê isso de uma esfera federal, é um choque muito grande, é um retrocesso muito grande. Infelizmente, a gente vai ter que lutar bastante aí para tentar restabelecer ou minimizar os estragos que estão sendo feitos, né, em vários campos da sociedade, né? Na cultura, na saúde, na educação, nas políticas inclusivas, enfim, está bem complicado. Juliana, a gente está indo para a reta final do nosso bate-papo, daqui a pouco eu vou fazer um ping-pong contigo, tá? Eu queria saber um pouquinho da questão do ensino de produção cultural, né? Por exemplo, a gente que lida com o evento vê muito jovem, que está na faculdade, faz faculdade de cinema, jornalismo, ou está estudando, e na verdade a vontade dele é produzir um projeto, não necessariamente ser artista. E você deu aula no Senac, né? Aqui em Santos, acho que é a ETEC, a Aristóteles Ferreira tem um curso de produção de eventos e tal, mas eu acho que é muito pouco ainda porque essa área pode oferecer economicamente para uma sociedade, para um país, né? Economia criativa que movimenta tantos milhões ano a ano e tal. Como é que quem quer fazer produção cultural aprende aonde? Qual o caminho para tentar se enveredar pela profissão? É isso que você falou. Realmente existem ainda poucos locais, né, que oferecem o curso técnico ou um curso básico, enfim, né, ainda há poucos. Mas eu também acho que isso se deve justamente pela marginalização da nossa profissão, né? Você nunca vai poder ir num dentista se você sabe que ele não é formado. Você não vai querer ir. Você não vai querer comprar um pão de um padeiro se você não sabe que ele fez um curso e se especializou a fazer aquele pão, né? Hoje em dia você vê as pessoas, eu vou produzir um evento, eu não sei produzir, vou contratar alguém. Aí eles fazem um orçamento comigo, que sou uma profissional, e faz, tá muito caro. Aí ele pega o vizinho que está desempregado e que de repente vai dar conta daquilo. Então eu vejo que não há uma busca pela profissionalização da área, né? Do conhecimento da área. Cursos não existem, às vezes, presencial, mas existem, às vezes, de forma virtual. Hoje em dia, a gente vê muita coisa assim, muito voltada do que o Senac oferece, mais voltado para essa área. Mas existem ainda algumas escolas aí abertas e oferecendo. Também dentro de algumas prefeituras oferece-se alguns cursos. Eu mesmo, através da Prefeitura de Cubatão, eu já dei 2 cursos, por exemplo, na área de produção cultural. E por incrível que pareça, às vezes a procura não é muito grande, né? Justamente por isso que eu te falei, porque não há uma necessidade da profissionalização. É como que se eu tivesse só oportunidade, eu vou levando em banho-maria, vou levando nas coxas, digamos assim, né? E o trabalho é realizado. Então, enquanto a gente também não tiver um olhar, né, de tipo, não, se eu quero fazer uma coisa bem feita, eu vou procurar um profissional da área e vou pagar pelo seu serviço ou pela equipe de trabalho para fazer esse serviço, a gente vai continuar tendo pessoas que não têm nada a ver, que não têm um conhecimento técnico para exercer aquele tipo de trabalho. E é por isso que daí, às vezes, a pessoa não quer investir num curso, num conhecimento, porque acha que não tem essa necessidade.
porque ela fez um evento, deu certo, aí vai lá e faz um outro, dá certo também. Entendeu? Então, assim, eu acho que falta. A gente ainda é muito marginalizado, a nossa área. E o que fazer para mudar? Aí estaria na mão de quem está com dinheiro, está na mão de quem quer fazer aquele evento acontecer. Se você é um empresário, se você é um investidor, não tem condições, não tem conhecimento para aquilo, procure profissionais, procure empresas que realmente tenham essa capacidade de realização. Isso vai fazer com que tenha um movimento de cadeia correspondente. Né? Se eu só procuro pessoas profissionais especializados, eu preciso me especializar, eu preciso me profissionalizar, eu preciso ter um conhecimento. Hoje, o que eu vejo de pessoas que colocam lá, sou produtora. Produtora de quê? Já fez o quê? Estudou o quê? Por quê? Porque fez um evento. Mas lá se intitula produtora. Né? E não tem ninguém que vai dizer, oh, ela não é produtora. Não, porque ela fez um evento, aconteceu, então ela já se põe o título de produtora. Né? Eu nunca faria isso, eu não vou chegar, só porque eu escrevi um texto, eu sou jornalista. Né? Eu escrevi uma música, sou um músico. Eu peguei um instrumento, toquei uma notinha, virei um músico. Então, são coisas que as pessoas precisam entender essa diferenciação. Quando você trabalha, por exemplo, a banda marcial tem muito disso. O Milton e o maestro Alexandre tem muito disso, de tipo, cada um no seu quadrado. Né? Eles me agregaram na equipe deles justamente por ver essa necessidade. Tipo, eu sou o maestro, eu cuido do artístico. O Milton é o coordenador geral, mas eu preciso de alguém que tenha uma visão. Então, são pessoas que conseguem entender e precisam ter pessoas especializadas ao lado dele. Só que, infelizmente, a gente não vê em todos os lugares. Uhum. Legal, Ju. Chegou a hora do nosso ping-pong. Tá preparada? Ai, meu Deus. Eu faço uma pergunta, eu falo uma palavra, você responde de forma sucinta, tá? Enfim, é o meu momento Marília Gabriela aqui. Tentando. Eu queria saber um artista da dança ou uma artista da dança que te influenciou. Cláudia Raia. Um espetáculo que te marcou de dança? Ai, esse já é mais difícil, porque assim, eu consumo muita coisa de dança, né? Não só pela minha profissão, mas porque eu amo demais. Então, assim, tem muitas coisas muito boas, então seria muito injusto se eu falasse um aqui. Um filme que te marcou. Nossa, eu assisto muita coisa e tem muitos filmes assim que marcam de forma diferentes, assim. Olha, eu vou te dizer pelo meu lado artístico, tá? O filme que me marcou na questão artística foi o Flashdance, por conta do... Porque é aquilo que eu falei, quando você está fazendo, naquela época, com 10 anos de idade, com 9 anos de idade, eu não tinha referência nenhuma de artista e de nada. Então, você vê o Michael Jackson, você vê lá esse filme, o Flashdance, você vê alguns filmes que acabam te chamando a atenção porque você quer saber mais sobre dança, você quer saber mais das possibilidades. É até mesmo por isso que eu sou tão fã da Cláudia Raia, porque eu dizia assim que eu não tinha referência nenhuma de negro para dança, mas eu sempre tinha uma estrutura de perna grossa. Então, eu olhava para a Cláudia Raia e dizia assim, tá vendo? Eu posso ser bailarina porque a Cláudia Raia também tem a perna grossa. Entendeu? Então, assim, são coisas que às vezes, você tem como referência e você pega para você. A dança é bem retratada nos filmes? Quando é filme de dança, sim. Mas se não é, às vezes pode virar aí um turbilhões aí de coisas esquisitas, digamos assim. Uhum. Um livro que te marcou. Ai,
eu sou espiritualista, eu gosto muito de livros espíritas, né? Mas eu gosto muito de livros que dão um sentido de estudo, de aprofundamento. Então, assim, também te dizer exatamente um livro que é o de cabeceira que eu fico, não tenho. Eu tenho muita coisa assim que eu gosto muito de ler, espiritualista mesmo, ou voltada para a parte de produção. Uhum. Um trabalho que mais te satisfez na tua carreira, seja um espetáculo que você produziu, um festival, um curso que você deu? Tenho produzido, Feed Fest. O É o que que mais assim me completa mesmo. Juliana, o que é a arte? A arte para mim é vida, é a respiração, é a luz, é o sentido e graças a Deus eu posso dizer que eu vivo da arte. Juliana por Juliana? Juliana por Juliana, orgulho de você. Você é uma mulher de 44 anos, negra, mulher, produtora, vive da arte. Então, assim, eu tenho orgulho de mim mesma, da trajetória que eu construí e da onde eu cheguei. Legal. E fica à vontade para deixar um recado para quem está acompanhando a gente, livre. Bom, o recado que eu tenho é que, assim, as pessoas que estão no caminho da produção, que é um trabalho árduo, não é só glamour, não é somente estar ao lado de artistas ou estar do lado de mídia, é um trabalho constante, é um trabalho que nem sempre tem uma valorização adequada, mas é algo que dá muita satisfação fazer, é algo que a gente tem um prazer de ver todo o processo sendo construído e depois a finalização dele, e através daquilo pode mudar outras vidas, que é o mais satisfatório ainda. Legal. Pessoal, essa foi a Juliana Luiz. Queria agradecer, Juliana, obrigado. Parabéns por tudo que você realiza, pela trajetória, pela pessoa que você é. Obrigado pela parceria, as oportunidades. E, bom, pessoal, vou deixar aqui os links, né, do Feed Fest, da Dalpa, para conhecer um pouquinho da banda Marcel de Cubatão também, para conhecer um pouco mais o trabalho da Juliana. Na quinta-feira, a entrevistada vai ser a Claudiane Weber, que vai falar sobre gestão de informação, como a gente tentar se informar em meio a fake news, pandemia. Ela é doutora em gestão de informação. E no sábado, o Luciano Quirino, que é santista, vive no Rio de Janeiro, ator de televisão, cinema, teatro, mais de 30 anos de carreira. Ju, obrigado. Super beijo, muito obrigada, André, pelo convite. Adorei conversar aí com vocês um pouquinho. Tá? Muito bom mesmo, adorei. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Obrigado quem acompanhou a gente aí. Valeu.